Questão 13, o BNEP nível 3, 2005. Para cercar o terreno retangular de 60 metros quadrados, com uma cerca formada por dois fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? Vamos lá. A gente tem um terreno com medidas que a gente não conhece. Eu vou chamar essas medidas de L e D. A gente cercou o terreno com dois fios de arame, foram usados 64 metros. A gente cercou o terreno duas vezes, então, concordo? Duas vezes. Para cercar duas vezes o terreno, a gente cobriu duas vezes o perímetro desse terreno. Então, duas vezes o perímetro desse terreno, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, a gente fez duas cercas, né? Dois fios, e gastou 64 metros. Só que quanto que é o perímetro desse retângulo? É 2L mais 2D, certo? Ó, o perímetro é L mais D mais L mais D. Então, é L mais L, que é 2L, D mais D, que é 2D. Esse é o perímetro. A gente cercou duas vezes o perímetro com fio. Então, duas vezes o perímetro é 64 metros. Ele perguntou qual que é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno, né? Foi isso que ele perguntou. A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa conta aqui. A gente tem 64 é igual a 2 que multiplica 2L mais 2D. Vamos pôr esse 2 em evidência. 64 é igual a 2 vezes 2. Eu vou colocar outra cor, esse 2. Esse 2, ó, vem daqui. Ele está multiplicando ambos os termos aqui. L mais D, né? Agora eu vou dividir já por 2 vezes 2 nos dois lados da nossa equação. 64 dividido por 2 é 32, dividido por 2 é 16. Então, 16 é igual a L mais D, certo? A gente tem uma informação aqui, 16 é igual a L mais D. E a gente sabe de outra coisa também, o terreno tem 60 metros quadrados, então L vezes D é igual a 60 metros quadrados. E L mais D, 16 metros. Eu vou tirar as unidades aqui para a gente trabalhar só com os números. Então é o seguinte, a gente está procurando dois números que somados deem 16 e multiplicados deem 60. Vamos fatorar. O jeito da gente resolver esse exercício é fatorar o 60 aqui. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir procurar números que talvez somados deem esse valor, né? 60 pode ser escrito como, por exemplo, 6 vezes 10. Essa é uma fatoração de 60. Inclusive, 6 vezes 10, se a gente pegar 10 e somar com 6, dá 16. Já é a resposta do nosso problema, né? Então, qual que é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? É 10 menos 6, que é igual a 4. Ele perguntou L menos D. Isso seria 10 menos 6, que é igual a 4. Então, a resposta é A, 4. Mas é importante ver uma coisa aqui. E se não fosse tão simples? E se a gente não achasse de primeira aqui essa combinação? A gente teria que fatorar o 60 inteiro. Por exemplo, 60 é 6 vezes 10 é igual a 3 vezes 2, que é 6, vezes 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 2 é 5, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A gente pode combinar esses números de várias formas. Por exemplo, 60 é 4 vezes 15. E vejam que 15 mais 4 dá 19, que é um valor próximo aqui. Então, se a gente tivesse números mais complicados no lugar desse 16 e desse 60, e se a gente não desse sorte de fatorar inicialmente certo, a gente teria que ficar procurando soluções dentro desse espaço aqui, ó, tá? Vamos para o próximo exercício, então.